E eu gostaria que você, a partir deste momento, redobrasse a sua atenção e retrocedesse no tempo juntamente comigo ao período em que Paulo, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, um dos maiores emissários do Evangelho de Cristo Jesus, após a sua morte posterior e ressurreição, o período em que Paulo de fato encontrava-se no ápice da sua chamada e do seu ministério. O pastor Adalto fez uma pincelada a respeito do alcance de Jesus a este homem que outra hora perseguiu a igreja primitiva. Foi cooperador de Roma para que aquilo que eles consideravam uma seita que nascia e tornava-se uma grande ameaça a Roma fosse extirpada, coisa que jamais aconteceu. A igreja que fora perseguida, os ministros que foram mortos a fio de espada, e aqueles que por sua vez foram apedrejados, nada mais impulsionavam a igreja a crer, porque nenhum deles morreu de forma covarde, e nenhum deles ousou negar a Jesus no seu momento de passagem para a eternidade. Pelo contrário, todos os registros são marcados por uma intensa fé. E aqueles que deveriam ser exemplos, nós o conhecemos como mártires do passado. Homens que impulsionaram a fé e perderam a sua vida, ganhando a eternidade, ladeado a Jesus Cristo de Nazaré. A igreja crescia de forma poderosa, igreja humilde de 120 membros, subia de forma estrondosa, e através das ministrações de Pedro nós vemos milhares sendo alcançados. Em uma única tarde, através de um único sermão, mais de 3.000 almas reconhecem a Cristo Jesus como aquele que havia caminhado entre os homens e de fato foi o Messias, e agora já não estava morto, mas havia ressuscitado e enviado o Espírito Santo sobre a face desta terra. A igreja crescia. Paulo, que agora perseguia a igreja, tinha carta branca para invadir casas, trancar templos e pequenos pontos de reuniões secretas aonde o Senhor Jesus era glorificado, aonde o Evangelho era propagado, aonde a igreja largava de fato as suas tendas espirituais. Este mesmo Paulo foi visto por Jesus com um olhar diferente. Aonde se via ódio, rancor, amargura, raiva e disposição para tirar vidas, Jesus viu um baixinho de 1,5 metro de altura, que não enxergava muito bem e que, segundo historiadores, mancava de um lado da perna. Viu coragem, ousadia, que neste momento era utilizado para afrontar a igreja, mas que posteriormente poderia ser utilizado para que vidas viessem a ser alcançadas. Ora, o homem que tinha coragem de afrontar o exército de Deus na terra, o homem que tinha coragem de ameaçar os homens que caminharam com Jesus, agora foi visto como uma possível arma nas mãos do Evangelho, para que vidas viessem a ser alcançadas. A mesma coragem que Paulo tinha para entrar onde ninguém queria entrar, para ir aonde ninguém queria ir, para cruzar fronteiras que ninguém estava disposto a enfrentar. Jesus disse: vou moldá-lo. Na eternidade Paulo é selado, e os anjos foram obrigados a ouvir a voz do Eterno ecoando na eternidade, dizendo: hoje matador, hoje assassino, hoje perseguidor, mas eu selo hoje como vaso escolhido em minhas mãos, e eu ensinarei o qual ele deve padecer por amor a mim, aquele que deu a vida na cruz do Calvário por ele. Na eternidade Paulo fora escolhido por Deus, na terra ainda desprezível pelos homens, mas importa o que acontece lá, porque o que acontece na eternidade logo se concretiza aqui diante ao olhar dos homens. Ainda que debaixo de impossibilidades, improbabilidades, Jesus havia o escolhido. Na ocasião que Paulo seguia para Damasco, a Bíblia nos mostra que ele tem visões. O próprio Cristo surge ante os seus olhos e o confronta, ferindo de cegueira pela sua glória, posteriormente sanando a mesma cegueira através do envio de um profeta por nome Ananias, que por Deus foi induzido a chegar aonde Paulo estava.
mesmo trêmulo. Afinal de contas, Paulo ainda era um assassino de crente, era um perseguidor do evangelho. Mas Jesus havia escolhido. E a esta altura, o Paulo que assombrava a igreja já estava de joelhos prostrado, ouvindo a voz de Jesus, dizendo: eu creio, por isso eu vou dedicar os dias que me restam nesta terra para propagar o evangelho de salvação, porque perseguia sem conhecer, mas hoje reconheço a glória do teu poder e creio que eu serei instrumento e vaso em tuas mãos. Paulo por Jesus foi alcançado, sua visão fora restituída, mas há quem pense que Paulo, de forma rápida, perspicaz, sai deste cenário e entra em meio aos discípulos. Pelo contrário, os discípulos ficaram receosos. Pedro disse: deixa o tempo mostrar quem de fato ele é. Talvez esteja tramando emboscada para ferir a mim, ferir a João e ferir os demais discípulos, assim como fora ferido de morte Tiago, nosso irmão. E então a igreja simplesmente se retém. Paulo poderia revoltar-se ainda mais, mas Paulo não tinha se encontrado com Pedro, Paulo não tinha tido encontro com João, Paulo não tinha ouvido as palavras de André. Quem havia encontrado Paulo no caminho de Damasco foi aquele que veio à terra, e através de suas mãos cegos enxergaram, paralíticos andaram, leprosos foram purificados, e por onde ele passou um rastro de milagre fora visto. Aquele que nem mesmo a morte pôde atingi-lo, aquele que desceu às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e do inferno, e a ele foi concedido todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Alguém sabe de quem eu estou falando? Se você reconhece a grandiosidade deste ser majestoso, levante a mão, faz barulho de glória e mostra que você veio honrá-lo esta noite. Paulo é retido pela igreja. Ninguém que de fato havia sinceridade em suas palavras e em suas atitudes. Paulo é induzido a se resguardar no deserto. Por Deus foi chamado, e todas as vezes que Deus confiar a você uma unção, um chamado, o peso de um dom espiritual, espere, porque o próximo estágio da tua chamada será um deserto. Deserto não é lugar de parada perpétua, deserto não é lugar de morte, deserto é um lugar onde se atravessa, aonde se aprende, lugar onde nós somos por Deus visitados. E após o deserto, na maioria das vezes, se vencermos, existirá uma Canaã espiritual esperando por cada um de nós. Então, se Deus te submete ao deserto hoje, não olhe para trás, vença o calor intenso do dia, vença o frio intenso da noite, atravesse-o, vencendo o cansaço e a fadiga que o deserto vai te produzir. Mas não se esqueça, nesse deserto você não está só, o Deus de tua salvação está com você nesta travessia. Paulo vai ficar ali 10 anos antes de ser visto por Barnabé, antes de por ele ser chamado a cooperar na igreja que estava em Antioquia, em grande expansão. 10 anos. Lembra do que Jesus disse? Eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Jesus estava ensinando, Jesus estava o capacitando. E é debaixo de lágrimas, é debaixo de esquecimento, é debaixo de desprezo que nós somos forjados a enfrentar o mundo espiritual, que nós somos forjados a vestir de fato as armaduras e estarmos prontos a pelejar, a defender o evangelho e a propagar a salvação a todos aqueles que lá fora estão. Paulo por Deus foi forjado, preparado ao iniciar o seu ministério de forma poderosa e estrondosa.
O Oriente Médio vai sendo chacoalhado. Ninguém acreditava, mas o testemunho começa a romper fronteiras, entrando em pequenas aldeias, em pequenos vilarejos. E o que o Senhor quer falar é que aquele que outra hora era arma de Roma, agora era arma de Jesus da terra. E através de suas mãos milagres estavam acontecendo. Pelo toque nos aventais de Paulo, em suas vestimentas, cegos enxergavam, paralíticos andavam, milagres constantes eram registrados. E através da sua palavra, os mais indoutos sábios se prostravam e reconheciam que o Jesus de Paulo, ele era vivo e reinava entre eles. Assim como Paulo perseguiu, Paulo de igual modo começou a ser perseguido. Paulo, um homem instruído, um homem conhecedor dos preceitos judaicos, estudou com nada mais, nada menos do que com o doutor Gamaliel nos seus dias. Foi instruído e preparado desde os seus primeiros dias de vida. Era um homem conhecedor e agora teve tempo suficiente para ganhar intimidade com Jesus. Se torna uma arma poderosa. Talvez um dos homens mais influentes que esta terra já conheceu, abaixo de Jesus Cristo. Não demorou muito, a perseguição veio. Não demora muito. Se Jesus começar a cumprir você um chamado, o ministério, e você quiser simplesmente viver o chamado e o ministério, uma hora a perseguição vai vir. Uma hora as calúnias vão chegar. Uma hora alguém vai se assentar em mesas e vai tentar destruir o teu nome, pelo simples fato de não acreditar que você é você e que Jesus, na sua infinita graça, misericórdia e onipotência, decidiu te tirar de lá, te botar aqui e cumprir em tua vida algo que eles nunca imaginaram que se cumpriria. Está entendendo? É difícil para alguém te ver adorar como você adora. É difícil para alguém te ver louvar como você louva. É difícil para alguém acreditar que Jesus te tirou do largo, do pecado, do charco, da imundícia, da imoralidade, te restaurou, te limpou, te purificou, e hoje você é uma arma nas mãos dele. O inferno te odeia, o diabo te odeia, mas Jesus, ele te ama, e o que vale é isso. Quem crê nisso aqui, diga glória a Jesus. Paulo, por amor ao evangelho, olha que ironia, assim como os discípulos, agora seria preso por propagar o evangelho. Paulo está dentro de um cárcere em Roma, sua primeira prisão, uma de suas pátrias, Roma. Afinal de contas, Paulo tinha cidadania romana. Ele está encarcerado, mas o evangelho não. Paulo entende: se Deus me trouxe para o cárcere, é porque dentro do cárcere ele quer fazer algo. Conheço a minha intimidade com Deus e sei que não há motivo para estar aqui, mas já que estou aqui, foi Ele quem me conduziu. E Paulo não se limita. Prendem os seus pés, prendem as suas mãos, mas não podem prender o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que restaura. É por isso que todos aqueles que se aproximavam de Paulo dentro daquele presídio foram alcançados. É por isso que todos os soldados romanos que serviram a Paulo a sua mera, simples alimentação diária foram alcançados, restituídos. Até o carcereiro daquele cárcere foi alcançado, foi restituído, prostrou-se diante de Jesus, e lá dentro de uma cela fria e gelada, Jesus estava sendo glorificado. Na vida de quem é chamado, Deus tem um propósito em tudo, até naquilo que você olha com ótica humana e diz: está dando tudo errado, está tudo fora do lugar, não está nada como eu planejei. E Jesus está dizendo: olha melhor, você não serve a Jesus? Se você serve a Ele, quem permitiu você enfrentar esta fase foi Ele. Quem permitiu você entrar neste cenário foi Ele. Então passe pela crise de cabeça erguida,
Passe pelos cenários obscuros e solitários de cabeça erguida, mas nunca se esqueça, Ele está no controle do teu amanhã. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua família. Vai aproveitando no meio de tudo isso, deste deserto, deste vale escuro, desta cela gelada, aproveitando para glorificar o nome dEle. Mostra para quem está em tua volta que não tem cela, que não tem aguilhão, que não tem corrente, que não tem deserto, que não tem vale, que possa frear a tua adoração. Então vai adorando, não importa o teu cenário hoje, você vai passar e Ele vai ser glorificado. Esta é uma certeza que deve existir em nós. Muitos alvos de Jesus através de Paulo naquela oportunidade, mas um deles é registrado aqui nos escritos sagrados. Seu nome, Onésimo. Onésimo nada mais era do que um escravo da cidade de Colosso, um homem subordinado às ordens de Filemão, um grande proprietário de terras naquele lugar. Alguém que já havia sido alcançado por Jesus através do evangelho e das cartas que Paulo enviava, aqueles pequenos grupos, as igrejas que nasciam em pequenos vilarejos, em cidades ou em megalópolis, cidades que eram alcançadas pelo evangelho, porque nem as fronteiras e nem a distância, nem a ausência de tecnologia pôde frear tudo aquilo que se tornou igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Paulo havia direcionado cartas a Colosso. Chegou o conhecimento de Paulo dos apóstolos que de fato havia nascido uma igreja. Este homem por nome Filemão possuía muitas propriedades, e dentre as muitas propriedades, uma de suas casas foi cedida para que cultos fossem realizados. Seu nome era conhecido pelos discípulos, mas também pelo apóstolo Paulo. Este era um de muitos dos servos ou escravos nos dias de Paulo. Segundo a bênção romana, havia permissão para terem servos a estes níveis, que ou haviam sido penalizados a realizar funções por dívidas adquiridas ou de seus antepassados, ou simplesmente haviam nascido em um berço de escravatura. Estes eram escravos por toda a sua vida. Com este homem não era diferente. Não se sabe ao certo o porquê da sua qualidade de escravo neste momento, mas a Bíblia relata dizendo que ele era escravo. Naqueles dias, as orelhas eram perfuradas em larga escala, e isto era um símbolo, um carimbo que eles levavam por toda a sua vida, a saber que eram escravos e assim pudesse ser identificado, não pela sua cor, mas simplesmente pelo selo, independente de raça, independente de credo, eles eram selados desta maneira. Este homem não foi diferente, mas diferente dos demais escravos, ele era um homem culto. Havia sido preparado para ser alguém de confiança dentro das terras de Filemão. Um dia, aquele mesmo homem que a esta altura cuidava da cozinha do seu senhor, era um homem de confiança, embora fosse escravo, deixou subir para a sua cabeça e disse: olha, sou um homem inteligente, essas trancas não podem me prender mais. Este lugar é um lugar de tormento, este lugar é um lugar de tortura. Eu posso muito bem sair daqui e ser feliz lá fora. Pobre engano de Onésimo nesta ocasião. Por isso ele usurpa, arranca do seu senhor aquilo que não é seu por direito e o rouba. Foge de sua casa e vai em busca da tão sonhada liberdade ou felicidade. E assim ele vai. Foge para o centro de Roma, juntamente com outros inúmeros escravos que fugiam dos seus senhores. O lugar predileto era o centro de Roma. Ali ele permanece algum tempo, mas aos poucos o seu dinheiro vai se esgotando. Segundo historiadores, Onésimo só torna-se parte da população de Roma porque ele conseguiu, dentro do mercado negro, nos dias em que vivia, uma cera que ocultava o selo de escravatura, assim como outros demais. Mas uma hora, vivendo de forma larga, de forma esbanjatória, o dinheiro adquirido de forma ilegal se acabou. Aos poucos, aquela abertura na orelha fora vista,
E não demorou muito, Onésimo foi capturado, lançado em uma cela. Pelos seus dotes culinários, alguém acredita que ele tornou-se parte dos cozinheiros que ali estavam debaixo de servidão. Permaneciam ali algum tempo, até que os seus senhores fossem identificados e eles fossem enviados de volta, debaixo de uma ordenança: corrija-os ou mate-os, para que sirva de exemplo aos demais, para que isso não torne a acontecer. Onésimo, após ser preso, carrega uma sentença de dor e uma sentença de morte. Ele está desolado. Ele sabe que seus dias naquele cárcere frio estão se findando, e uma hora ele vai ter que enfrentar o seu Senhor. No seu íntimo, uma acusação profunda: eu vou ser morto, eu não sou digno de misericórdia. Tive a liberdade que muitos não tiveram, tive paz dentro daquela casa e não soube reconhecer. Por isso eu sou digno de açoites, eu sou digno de lágrimas, eu sou digno de morte. E enquanto ele está se penalizando, dizendo: eu sou digno de açoites, eu sou digno de morte, aquela voz ecoa dentro da cela de Paulo, e Paulo vai responder em alta voz, dizendo: não, ainda não é o fim. Permita-me conversar contigo, dai-me um pouco da tua atenção. Naquele dia, Paulo iria apresentar ao sentenciado escravo Jesus de Nazaré. Eu imagino Onésimo ouvindo aquelas palavras, quando achou que tudo estava perdido, as lágrimas caindo de seus olhos. Em determinado momento ele interromperia Paulo dizendo: mas meu Senhor, é lindo tudo que você está me dizendo, mas a minha realidade é outra. Eu vou ser enviado de volta à casa de meu Senhor. Eu falhei, eu usurpei, eu saí daquele lugar e causei desonra a Filemon, um grande homem da minha cidade, Colossos. Quando este nome é citado, Paulo diz: qual nome você disse? E ele disse: Filemon. Eu conheço a Filemon, e diga-se de passagem, ele é um de muitos dos meus filhos na fé. Ele me considere muito. Estás disposto a voltar de cabeça erguida, jovem? Estou, sim. Então traga-me um papiro, traga-me uma pena, traga-me tinta, porque a partir de hoje eu estou disposto a comprar a tua briga, eu estou disposto a comprar a tua dívida. Está entendendo isso? É dentro desta cela fria que, pelas minhas próprias mãos, eu vou assinar a tua carta de alforria, porque eu sei que ele dará-me ouvido. Afinal de contas, ele é meu filho, e você vai voltar para aquela casa, não como escravo, sujeito a penalização ou morte, mas você vai ser recebido naquela casa como ele a me recebesse. Eu vou te dar o tratamento de filho na casa de Filemon. Quem é espiritual está entendendo a voz de Deus aqui. Paulo vai escrever a carta que temos acesso. Esta carta seria enviada a Filemon. Aquele jovem escravo retorna para o seu Senhor. O sentimento de culpa, de morte, havia saído, e a esperança pela graça alcançada pela misericórdia havia sido dada através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele chega àquele lugar de cabeça erguida, e alguém disse: vai morrer, vai ser torturado, desonrou o nosso Senhor. Mas quem é um homem para sentenciar Onésimo à morte, se aquele que vive e reina já havia otorgado a sua alforria? Imagina Onésimo levantando a carta dizendo: vocês estão enganados,
Eu não volto para esta casa curvado, sujeito a açoites ou morte. E alguém vai dizer: e por quê? Porque Paulo, o apóstolo, aquele que foi liberto por Jesus Cristo de Nazaré, me garantiu que Jesus me alcançou, e para Jesus eu sou muito útil. E ele diz que nesta casa eu tenho utilidade. Entregue esta carta ao meu senhor Filemon, porque eu volto disposto a honrá-lo, a honrar esta casa e a servi-lo até o último dia de minha vida. A história de Onésimo, o escravo, é um reflexo da nossa história. Eu queria frisar aqui de forma breve a atitude de Paulo e frisar uma de suas palavras, dizendo: se ele te devia alguma coisa, põe tudo isso na minha conta, eu me responsabilizo. Nascemos na mesma qualidade de Onésimo. Um dia fomos escravos do pecado. Desonramos ao Criador de todas as coisas. Nos submetemos aos prazeres vis desta terra. Fomos em busca de alegria, felicidade e liberdade lá fora, e nos esquecemos que diante do nosso Senhor tínhamos privilégio. Caminhamos pelas ruas largas em busca de felicidade, mas um dia a ficha caiu e nos demos conta que éramos escravos. Todos nós temos um testemunho a se contar, e se tivéssemos tempo, alguns registros aqui arrancaria lágrimas dos nossos olhos. Um dia você esteve lá e o diabo disse: você é digno de morte. Biblicamente seríamos mesmo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. E tudo que o diabo quer que o homem acredite é que você não tem valor. Tudo que o diabo queria que nós acreditássemos é que lá fora não tínhamos valor. Mas um dia Jesus atravessou o teu caminho através de algum Paulo por aí, alguém que decidiu te entregar um panfleto dizendo: Jesus te ama nos teus olhos. Alguém que um dia louvou e você sentiu aquele louvor penetrar na tua alma, lavar o teu coração, arrancar dos teus olhos lágrimas, desmanchando a tua dura cerviz, quebrantando o teu gelado coração, e você decidiu dar atenção a Jesus naquele dia. O diabo lutou até o último momento para que você e eu não estivéssemos hoje na presença de Deus. E assim ele lutou contra Onésimo, dizendo: é mentira de Paulo, você vai morrer, você foi feito para sofrer, você vai permanecer na situação que está. Mas Paulo disse: não, Jesus garante a tua libertação, Jesus garante o teu livramento. E aqui está a carta. Essa Bíblia que você carrega é esta carta, é a certeza que Jesus te escolheu, e você não é um inútil como o inferno diz. Você não é um desvalido como parte das pessoas acham. Não, você não é aquele homem desprovido de valor ou mulher desprovida de valor. Não, Jesus tem utilidade para cada um de nós. Para o mundo você ainda é escravo, mas você não é escravo, você é filho. E na presença do Pai você tem privilégio de filho na casa. Aramandora Sérgia Mandrefassúria. Escute isso. Da mesma forma que Paulo envia com o coração apertado, dizendo: eu queria reter aqui ele, eu queria segurar o Onésimo aqui, para que ele me ajudasse aqui a propagar o Evangelho. Mas eu vou enviá-lo, porque eu creio que na casa do seu Senhor ele vai ter valor devido, ele vai ser útil lá, tanto para mim quanto para Filemon. Então vai, viva a liberdade, goze do prazer que eu estou te proporcionando através desta carta.
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você, o desejo de Jesus era tomar desta terra com força todos aqueles que foram lavados, remidos por amor ao seu sangue, foram levados. Era o desejo de Jesus, arrancar desta terra a humanidade, agora purificada pelo seu sangue. Mas ele disse: não, Senhor, eu vou enviar de volta ao Senhor, recebe-os na tua casa. O meu sangue os purifica de todo mal, o meu sangue os purifica de toda enfermidade, o meu sangue os purifica de toda mazela. Eu estou pagando o preço devido, o preço de sangue, e eu creio que na tua casa, na terra, eles serão úteis, tanto para mim quanto para o Senhor. Jesus te escolheu, Jesus te escolheu, Jesus te escolheu.